Dentro de casa, a portas fechadas, milhares de pessoas vivem o reflexo de uma situação de polícia e de saúde pública, a violência doméstica. Todos os dias a gente fica sabendo de casos no Brasil e no mundo em que estar dentro de casa é extremamente perigoso. Crianças, mulheres e idosos passam por situações de violência cometidas por pessoas que são do próprio círculo familiar. Obrigada por abrir as portas da sua casa para que possamos abordar este assunto tão importante que afeta toda a sociedade sem nenhuma distinção. Esse é também um tema que ficou ainda mais complicado neste período de pandemia. Para elas, uma lei está em vigor há 15 anos. E o que mudou desde então? Uma mulher assassinada a cada 2 horas. Para eles, o Estatuto da Criança e do Adolescente existe há mais de 30 anos. 3 crianças ou adolescentes abusados a cada hora. E para este outro grupo, quais efeitos do Estatuto que protege idosos a 18 anos? Um idoso agredido a cada 10 minutos. O assunto é sério e mais uma vez agradecemos por entrar na sua casa. Para falar sobre isso, a gente tem a companhia da Maria da Penha, a personagem que deu nome a uma lei de proteção das mulheres. Também está conosco um promotor de justiça, uma psicóloga, uma gerontóloga e um pesquisador sobre programas de recuperação de agressores. Nós vamos falar de todas as questões que envolvem este tipo de situação. Leis, questões de saúde e também de prevenção, mostrando iniciativas e campanhas que têm obtido sucesso no combate à violência doméstica. Sabe o que mais? Você vai ver uma história incrível de superação. Fique com a gente, nosso especial Violência está no ar. Toda mulher tem direito à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, educação, cultura, moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. A cada 2 minutos, uma mulher é agredida no Brasil. Na maioria dos casos, quem espanca ou mata essa mulher é o marido, namorado ou ex-marido. Isso coloca o Brasil como o 5º país no mundo em feminicídio. Casos continuam ganhando destaque na imprensa, mas os dados podem ser ainda maiores, já que mais da metade das mulheres que sofrem agressão ficam caladas. Se tem denúncia, tem Lei Maria da Penha, uma lei que completa 15 anos e que recebe este nome por causa das agressões constantes que uma cearense sofreu nas mãos do seu marido. Ela chegou a tomar um tiro, que não tirou a sua vida, como acontece com muitas mulheres, mas a deixou paraplégica aos 38 anos de idade. Começamos nosso primeiro bloco com uma entrevista com a Maria da Penha. Acompanhe. E eu estou aqui com a Maria da Penha, que é uma referência no combate à violência. Ela também que é uma das grandes protagonistas, uma das grandes colaboradoras para a criação da Lei Maria da Penha, que, como a Darcy bem disse, completa 15 anos. Maria, muito obrigada por conversar com a gente, por tirar um tempinho para falar sobre esse assunto tão importante. Eu que agradeço a você essa oportunidade. Tá certo. Maria, 15 anos da Lei Maria da Penha. Como é que você enxerga os avanços que essa lei trouxe nesse tempo? Olha, os avanços da lei, né, eles são muito grandes. Porém, no nosso país, ela ainda não está devidamente implementada. Geralmente, a criação das políticas públicas que fazem com que a lei saia do papel e funcione de verdade estão presentes, geralmente, nas grandes cidades, né? Que geralmente são as capitais, né? Mas é necessário que haja uma interiorização dessas políticas públicas,
para que as mulheres dos pequenos municípios tenham a oportunidade de ter onde denunciar, de ter onde ser orientada, né? E ter a oportunidade de sair de uma situação de extrema violência. Está certo. Maria, a gente também percebeu nesse período de pandemia um número crescente, cada vez maior, de casos de violência doméstica. Na sua visão, por que isso acontece? É porque agora mais pessoas estão denunciando ou porque realmente cresceu o número de violência? Não, o que acontece é que agora o agressor e a vítima estão mais juntos, né? Quer dizer, nem a vítima consegue trabalhar quando era determinado pelo poder público lockdown, né? E nem o agressor também. E a agressão só acontece quando um está na presença do outro. Então, houve realmente esse aumento de violência. E as mulheres não puderam sair devido a situação pandêmica para denunciar, né? Não tinham condição de denunciar, e isso só acontecia nos locais onde existe a Casa da Mulher Brasileira, que são em poucos estados, né? Que é uma política pública de extrema importância. Uhum. Na Casa da Mulher Brasileira, a mulher vítima, ao chegar lá, ela encontra o centro de referência da mulher, onde ela vai ser orientada, né, através de uma equipe formada por um advogado, um serviço social, um assistente social, né, e uma psicóloga. Existe a Delegacia da Mulher, existe o Ministério Público, existe o juizado, então tudo no mesmo local facilita a vida da mulher. Você imaginou você estar numa grande cidade e ter que ir para determinado bairro para onde funciona o centro de referência, depois ir para outro bairro, quer dizer, numa situação de sofrimento, de medo, de angústia, com os filhos ao lado, como essa mulher vai ser insistente em denunciar? É muito difícil. Claro. Além do medo que ela, né, que se apresenta para ela numa situação dessa. Com certeza. E o que a gente pode fazer? O que pode ser feito para realmente conseguir uma redução no número de casos de violência? Olha, é imprescindível a criação das políticas públicas. É necessário, é importante que todas as pessoas se envolvam nessa causa. Temos os movimentos de mulheres, né, que têm conhecimento que no seu bairro existe tais e tais mulheres que precisam da atenção da vizinhança. Então, as mulheres desse bairro que têm conhecimento de quem sofre violência doméstica, que têm uma atenção com cautela sobre essas vítimas, entendeu? De ter atenção, de informar, se você estiver numa situação assim, me avisa, me liga, que eu chego até aí. Minhas colegas de trabalho chegavam até a mim, entendeu? Que eu dizia, não, eu dei uma passadinha lá em casa, porque você estando, ele não vai fazer nada, né? Que ele não quer demonstrar que é um agressor. E isso é importante que aconteça. Ou seja, apoio realmente, né? Maria, que mensagem você pode deixar para as mulheres? Olha, eu digo assim, todas as mulheres lutem pela sua liberdade, lutem pela sua felicidade. Quando a violência acaba, a vida recomeça. É totalmente diferente você sair de uma situação de violência para passar a ter a sua liberdade, ter o prazer de viver, né? E, assim, não desistam, lutem, porque você vai, com certeza, alcançar o seu objetivo. Está certo. Maria, muito obrigada pela sua participação. Deus abençoe a sua vida. Amém, está muito bem abençoada. Graças a Deus, né? Eu quero dizer que eu me sinto... É muito trabalho, mas eu me sinto muito feliz de estar ajudando outras mulheres, encorajando essas mulheres a sair de uma situação tão triste quanto esta. Fantástico. Muito obrigada, Maria. A você também. Um abraço.
A gente vai falar um pouco sobre o que mudou neste período, já que ainda existem dados tão alarmantes de violência. Eu tenho a companhia do promotor de justiça do Estado de São Paulo, Dr. Leonardo Rezec, que vai continuar com a gente durante todo o programa, esclarecendo o que existe em termos de lei para proteger estas pessoas. Doutor, seja muito bem-vindo por aqui, tudo bem? Tudo jóia, eu agradeço muito o convite para poder contribuir com esse tema que é bastante importante. Nós que agradecemos. Bom, a Lei da Maria da Penha ainda é considerada pela ONU uma das melhores do mundo para combater a violência contra a mulher. Por que isso, doutor? A lei brasileira ela tem muitas virtudes. A principal dela, no meu ver, é que ela não prevê só a punição ao agressor. Ela prevê também medidas de prevenção e de acolhimento à mulher vítima de violência, né? Além disso, é uma lei que ela é baseada na cultura do gênero, ou seja, na punição da mulher simplesmente por ser mulher, né? Ela prevê a valorização da mulher como pessoa, inclusive nos meios de comunicação social. E como eu já disse, essa vocação também para a prevenção da violência, ela prevê medidas importantes como a inserção nos currículos escolares da discussão do tema da violência doméstica e da violência de gêneros em todos os níveis educacionais. Então ela traz ferramentas bastante importantes para o enfrentamento desse problema. Por que a gente ainda vê tanta mulher morrendo? Falta denúncia? Falta denúncia e falta engajamento social. É muito difícil para a mulher se livrar dessa dependência emocional, financeira do homem. E, além de tudo, a gente vê a dificuldade da mulher de fazer a denúncia, de fazer a comunicação. Essa semana mesmo nós tivemos o problema de uma mulher que estava sendo vítima de violência doméstica e não tinha como ligar para a polícia militar para fazer a denúncia, porque o agressor estava perto e ela ligou pedindo uma pizza. Isso foi denunciado pela imprensa, foi noticiado pela imprensa, e o policial militar, muito perspicaz, conseguiu ver que aquilo se tratava de um pedido de socorro e mandou a viatura até o local onde essa mulher estava sofrendo a violência doméstica. Como eu disse, o problema cultural é grave. As pessoas, os familiares, os vizinhos, a sociedade como um todo, acham que ainda não é caso de se meter. Vê a mulher sendo vítima de violência doméstica e não contribui para noticiar para as autoridades a existência daquela violência, achando que aquilo é problema deles, que ela não deve se meter, mas as pessoas devem se meter. As pessoas devem ajudar essa mulher a fazer a notícia. E como o senhor citou, é tão cultural que tem até aquela frase, aquele ditado popular, que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mete sim, né? Tem que meter, porque para que as autoridades possam tomar conhecimento do que está acontecendo e disponibilizar para aquela mulher vítima de violência todas as ferramentas que tem à disposição. Muitas mulheres morrem até mesmo tendo uma medida protetiva. Explica para a gente como funciona a medida protetiva. A questão da violência contra a mulher, especificamente, ela é bastante difícil de entender e de muitas vezes a gente se depara até e fica, de certa forma, e não compreende aquilo que está acontecendo, porque é um ciclo, né? Além da dificuldade da mulher fazer a comunicação para as autoridades e pedir a medida protetiva, isso não por falta de meios para isso, mas é uma questão social de dependência, medo, vergonha e tudo mais, muitas vezes quando ela faz o pedido de medida protetiva, dentro dela de um ciclo de violência que a gente tem já identificado, quando ela começa a perceber do agressor uma mudança de comportamento que é natural nesse tipo de situação, ele começa a ficar mais carinhoso, pedir perdão, prometer que nunca mais vai fazer aquilo, ela acaba pedindo a retirada daquelas medidas de protetivas que foram deferidas em relação a ela. E com o tempo, dentro desse ciclo, a violência ela volta a se repetir. Sim. E cada vez que essa violência volta a se repetir, ela é mais severa, ela é mais grave. E agora a gente vai falar rapidamente sobre tipos de violência. O doutor Leonardo Rezec vai ajudar a gente a compreender tudo o que envolve a Lei Maria da Penha. A gente construiu um infográfico com os tipos de violência que a lei fala. Vamos ver. Olha isso, doutor. Você vai falar um pouquinho sobre cada uma para a gente. O primeiro tipo de violência que a gente vai falar é a física, por favor. A violência física é a mais comum, né, que a gente se depara, infelizmente. Desde um empurrão, desde um aperto no braço, que a gente vê muito
dessas situações também no dia a dia, nos inquéritos policiais, até socos, tapas, puxões de cabelo, mulheres arrastadas pelo cabelo e a Teve violência contato. física, que teve o contato. Tá. A psicológica? A psicológica, ela é talvez uma violência que é a mais presente no dia a dia das mulheres. E mais sutil também, eu diria, né, Mais doutor? sutil. A mulher demora um pouco mais para poder observar esse tipo de violência. Exatamente. E a violência psicológica não chega a ser só aquela violência que é confundida com a moral de insultos, xingamentos, Sim. ameaça também, que é muito presente, principalmente a gente vê nos sinais de relacionamento, aquele sentimento de posse do agressor exteriorizado naquela frase muito comum: se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém. Mas tem outros tipos de violência psicológica, é importante chamar a atenção, que é a dominação, né? A invasão à privacidade da mulher, que é muito comum e é grande causa também de vários desentendimentos que levam à violência física. Aquela sensação de direito... De posse sobre o outro. E de direito de acessar a intimidade da mulher. Hoje é muito comum a gente ver nos inquéritos policiais o motivo de agressão porque a mulher não deixou que o companheiro, o marido, acesse o seu aparelho de telefone celular, seu aplicativo de mensagens. Então ele quer ter acesso, ele vê uma mensagem do homem, uma mensagem de trabalho, ele quer ter acesso para saber o que a mulher está conversando com outra pessoa. E se a mulher garante a sua intimidade, não dá acesso do seu aparelho para ele, e nas redes sociais também, ele vai acabar agredindo, isso vai se acumulando. Fisicamente. Violência sexual. A violência sexual, além do estupro com violência, a gente vê também muitas mulheres dentro do casamento, dentro dos relacionamentos, sendo vítima de violência sexual. É um mito que mulher casada, mulher tem que estar convivência, disponível o tempo está todo. Disponível e não pode ser vítima de estupro. Pode sim. A partir do momento que ela é subjugada a um ato sexual que ela não tem intenção de praticar, ela está sendo sim vítima de uma violência sexual e isso deve ser coibido. Violência patrimonial, doutor? É o controle do marido em relação aos bens da esposa, ao trabalho dela, né? A esposa muitas vezes tem uma atividade bem-sucedida, tem um comércio, tem a sua vida social, a sua vida financeira já estável, independente, e o marido procura controlar isso, além da violência patrimonial, daquelas relações mais comuns, principalmente em classes mais baixas, do marido trabalhar e controlar todo o dinheiro da mulher, que acaba sendo a dona de casa, né? E aí também usa isso como formas de subjugar a mulher e impor o seu poder de homem sobre ela. Por último e não menos importante, violência moral. A violência moral é aquela violência que tenta diminuir a autoestima da mulher, né? E a gente percebe muitas mulheres, e essa violência moral, e que é muito usada como injúria, difamação, atacar a dignidade da mulher, falando que ela está tendo relações sexuais extraconjugais com outras pessoas, e atacar também a mulher no seu sentimento de valia, né? Xingamentos, principalmente com referência à beleza, né? Depreciando essa beleza. Depreciando a beleza da mulher, chamando de gorda, de feia. Essas coisas, Sim. esse tipo de xingamento. E também de vagabunda e tudo mais, também tentando atacar a dignidade dessa mulher. Palavras pejorativas. Exatamente. Saindo um pouco do âmbito doméstico, os casos de assédio na rua, eles também são atendidos pela Lei Maria da Penha? Abrange esse setor? Não, o caso de assédio na rua, dependendo da conduta, ele também configura um tipo penal, que é o tipo do 215A, punido até de 1 a 5 anos de reclusão. Só que ele não está abrangido na Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha é específica para os casos de violências praticadas no âmbito doméstico, em razão de relações de afeto ou familiares, né? Então, esses casos de assédio fora dessas hipóteses não estão inseridas na Lei de Maria da Penha, mas encontra proteção também no Código Penal. Tá certo. Bom, você confere agora a história de uma mulher que sonhou em encontrar um grande amor e formar uma família. Mas, infelizmente, a alegria durou pouco.
sempre quis ter uma família porque eu não tive uma família. Meu pai e minha mãe se separaram, eu ainda era muito nova, com 10 anos. E eu queria aquela família que eu não tinha na minha infância, né? E foram assim, nesses 10 anos que eu vivi com meu pai, foram brigas também, que eu às vezes tinha que se separar. Então, devido a essa separação, minha mãe arrumou um novo companheiro e eu sempre tinha aquela vontade de ter minha família, refazer minha família. Então, muito nova ainda, com 16 anos, um adolescente, né? Eu achei que aquele era o meu príncipe, né? E eu ia ter a minha família. Então, eu comecei a namorar e me casei. Mas o sonho durou pouco, muito pouco mesmo. Logo após o primeiro mês de casados, Dalva presenciou o começo do que se tornaria o maior pesadelo da sua vida. Nem tinha acabado a bodas de beijinho, né? Ele já chegou bêbado em casa, agredindo, e daí foi constantes, todos os dias. Naquele dia, depois de um mês, todos os dias ele bebia, chegava agredindo, e pensa todas as situações de agressão, verbal, psicológica, sexual, tudo, física. E o ciclo abusivo se repetiu. Repetiu e repetiu por 7 anos. Voltar para a casa da mãe, de onde também trazia marcas de dor, não era uma opção. Contar para os outros? Quem acreditaria? Afinal, ele era uma boa pessoa fora de casa. E eu acreditava assim, não, com o nascimento do filho, tudo vai mudar, ele vai ser diferente. E assim nasceu e nada mudou. Sempre a mesma coisa, pedindo desculpa, que ia mudar. Aí eu engravidei do segundo, novamente, que é a segunda. E aí esse foi ainda pior, porque ele me deixou no hospital, né? Ele nem foi me buscar, ele bebeu tanto e ele levou eu para ter ela no hospital e levaram eu para fazer a consulta. Quando eu saí para dizer que eu ia ficar internada, ele já não estava mais lá. Então eu fiquei lá, eu tive ela, com 2 dias eu já estava de alta, aí eu precisei avisar o chefe dele do trabalho que eu já tinha nascido a minha filha e que eu já estava de alta, que era para ir buscar. E aí quando eu cheguei em casa, né, que a gente pensa que tudo é felicidade, eu cheguei de manhã, quando foi à tarde ele chegou bêbado e me bateu. Eu com ponto, com um bebezinho, tinha acabado de chegar do hospital. Nenhuma criança ou adolescente passará por qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão intencionalmente ou por omissão aos direitos fundamentais. Nos últimos 10 anos, mais de 100 mil crianças e adolescentes morreram no Brasil vítimas de agressão. Sabe o que é ainda mais grave? 2.000 casos de mortes por agressão foram de crianças com menos de 4 anos de idade. Na pandemia, os casos aumentaram ainda mais e provavelmente você acompanhou muita notícia deste tipo. Infelizmente, sempre tem. Além do Dr. Leonardo, que já está aqui com a gente neste bloco, a gente tem a participação também da doutora Juliana Moura. Tudo bem, Juliana? Seja bem-vinda por aqui. Muito obrigada, é um prazer estar com vocês. Para nós também. Bom, e a gente traz agora uma reportagem especial sobre isso. Acompanhe. No dia 18 de maio de 1983, uma menininha de 8 anos de idade sai mais cedo da escola para não perder o ônibus que a levaria de volta para casa. Acontece que ela nunca chegou a entrar no ônibus.
mais tarde, o triste fim da criança foi revelado. Ela foi raptada, drogada, violentada, morta e carbonizada. 48 anos depois, ninguém foi responsabilizado por esse crime. E em memória à menina Araceli, o dia 18 de maio se tornou o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Bernardo Boldrini tinha apenas 11 anos quando foi assassinado por pessoas que deveriam cuidar e proteger sua vida e integridade. A morte dele foi cuidadosamente planejada pelo pai, pela madrasta e por uma amiga da madrasta, o que resultou em uma overdose por superdosagem de medicamentos. O tempo é curto para falar das constantes humilhações que ele sofreu. Se você for ver o histórico do menino Bernardo, a primeira coisa que a gente observa é que a negligência do pai. O pai foi negligente, ele não se importava com o filho. Testemunhas afirmaram que a madrasta ela costumava ameaçar o menino de morte. Então, veja bem, a rede de proteção ela precisa ser acionada. A rede de apoio de uma criança é toda a sociedade. Somos nós, são os pais, são os professores e a sociedade como um todo. Quando uma criança não é ouvida e acontece uma fatalidade como a que aconteceu, todos nós falhamos. Quanto mais a gente descredibiliza a palavra de uma criança, menos ela quer nos contar. Porque ela passa a ser, aos nossos olhos, uma mentirosa. E aí ela pensa, se ninguém acredita em mim, para que eu vou contar? E como uma forma de ajudar outras crianças vítimas da própria família, nasceu a Lei 13.010 de 2014, que ficou conhecida como Lei do Menino Bernardo ou Lei da Palmada. E apesar de ter ficado conhecida como Lei da Palmada, a legislação sequer menciona a palavra palmada, mas assegura que a criança e adolescente têm o direito de ser educados e cuidados, sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto. Então, afinal de contas, o que seriam esses castigos físicos que a lei proíbe? O castigo físico é aquele que prega a força, que constrange, que agride a criança, o menor. É aquele que é empregado com crueldade, com violência, de submissão à criança, o constrangimento, a vergonha. Todo esse tipo de agressão é uma violação ao direito da criança. Às vezes, a violência ela é mais uma forma de os pais expressarem a raiva que eles estão sentindo do que necessariamente educar e dizer para o filho que ele está fazendo algo de errado. Na prática, esse método pode trazer repercussões negativas na vida adulta. A gente vai ter um adulto no futuro, muito mais inseguro, que aceita talvez muito mais questões de humilhação e de violência, então que provavelmente vai acreditar que sofrer e apanhar a violência é o sinônimo do amor, é uma forma de demonstrar o amor e o cuidado, e isso é muito danoso na vida adulta principalmente, tanto porque pode reproduzir o comportamento com outras pessoas e outras crianças, mas também pode aceitar que isso seja feito com ele. Pensando nisso, o que os pais devem ter em mente na hora de educar? A violência física, ela traz sofrimento e a disciplina traz aprendizado. Então, quando você disciplina o seu filho, você dá para ele novas maneiras de se comportar. Você diz, olha, tal jeito não é legal, a gente vai fazer de tal jeito, que esse é o jeito certo. Aí você dá a oportunidade para a criança se desenvolver e aprender algo. Quando você simplesmente bate, grita, briga, humilha, você simplesmente trouxe sofrimento para ela.
O Brasil ainda não tem dados oficiais sobre a violência contra a criança em todo o território nacional, mas já se sabe que houve um aumento significativo no número de casos nesse período de pandemia. Para você ter uma ideia, só na cidade do Rio de Janeiro, a quantidade de denúncias aumentou em 50% nos conselhos tutelares. Como sociedade, nosso desafio é vencer a violência e garantir que elas cresçam amparadas por uma rede segura, com a qual de fato possam contar. Afinal, a gente também já foi criança. E de volta aqui com os nossos convidados. Primeiro, assim como aconteceu no bloco anterior, a gente mostra para você os tipos de violência praticados contra crianças. O doutor Leonardo vai explicando para a gente cada uma delas. Doutor, por favor, violência física contra a criança. A violência física mais comum que a gente se depara é aquela que é ainda baseada na crença de que é uma forma de corrigir, de educar uma criança é por meio da agressão física. Batendo nessa criança. Batendo na criança, com castigos físicos, acorrentando crianças, prendendo-as por muito tempo em pequenos cômodos, esse tipo de situação. Violência sexual. A criança ela está mais disponível e ela é mais vulnerável ao predador. Não só dentro de casa, como também a gente tem visto hoje em dia, com acesso à rede mundial de computadores, às redes sociais também, a violência sexual pela internet, né? Pelo WhatsApp, com troca de mensagens, fotografias, também é uma situação que tem preocupado. Vulnerável porque é inocente, inclusive, né? Exatamente. Violência psicológica. A violência psicológica também é dentro do relacionamento e aí dentro de casa. Você tem na escola o bullying, que é muito comum, e dentro de casa também, muitas vezes os pais acabam descarregando na criança aquelas frustrações, as dificuldades do dia a dia, e aí você vê com ameaças, com agressões verbais, e isso acontece muito, infelizmente. Depreciando essa criança, né? Exatamente. Negligência. A negligência a gente se depara quando a gente vê que os responsáveis por suprir aquelas crianças de tudo que é necessário para um desenvolvimento sadio acabam não proporcionando a elas essas necessidades, né? Deixam de levar essa criança à escola, muitas vezes para trabalhar, ou às vezes até para pedir dinheiro em semáforo, deixam de dar uma alimentação adequada. Infelizmente, a gente ainda se depara com isso. Infelizmente. Gente, das leis que a gente está tratando hoje no programa, o ECA é o mais antigo. Por que a violência contra a criança ainda é tão preocupante, doutora Juliana? A violência em si ela é muito mais vasta do que se pode imaginar. Então, ainda é extremamente preocupante porque é capaz de destruir a identidade, exatamente no momento em que ela está se transformando, se construindo. Então, quanto mais cedo a criança e o adolescente é exposto à violência, pior são os danos. E falando em prevenção, será que a criança sempre emite sinais de quando está sendo violentada, doutora? Sim, a criança ela consegue de alguma maneira encontrar uma forma de se comunicar, mas é importante ficar atento às brincadeiras, porque a violência é reproduzida também nos jogos, nas brincadeiras da criança. Ela também fica mais tímida, mais retraída. Muitas vezes, com o movimento dos braços e mãos, a criança já fica mais acuada, porque reflete esse movimento da violência. Ela também pode estar mais ansiosa, mais agitada, uma agitação fora do comum. E, geralmente, dentro do círculo de convivência, é possível perceber uma mudança rápida de comportamento. Uma criança que era mais tranquila ficou mais agitada. Uma criança que era espontânea ficou mais letárgica, mais lenta, mais apática, com um semblante de tristeza. Agora, quando essa criança conta alguma coisa, como a gente sabe detectar se ela não está fantasiando? Esse é um ponto muito importante. O primeiro papel é acreditar no que a criança traz. Acreditar por quê? A partir do momento que a criança ou adolescente revela a sua história de dor, o seu sofrimento, e ela não é devidamente atendida, escutada, ela tem a tendência a não se comunicar novamente. Então,
Se ela está contando algo que parece fantasioso, dê ouvidos, escuta. E a partir disso é possível explorar um pouco mais, tentar entender qual é o contexto. É muito natural que a criança faça uso das fantasias para suportar o sofrimento. Sim. Então, quando ela mescla trechos da realidade com a fantasia, é a maneira que ela tem de se comunicar. Sem dúvida. Doutor, professores e médicos são obrigados a denunciar se eles perceberem alguma coisa, ou se houver um relato da criança? A omissão pode configurar, inclusive, uma infração administrativa, punida com multa de 3 a 20 salários mínimos. Então, eles são obrigados? São obrigados, previsto no Estatuto da Criança e Adolescente. Mais alguma classe ou só professores e médicos? Professores e médicos. Tá. Quais são os danos futuros que essa criança pode ter quando ela é vítima de violência, doutora? É muito importante que quando a gente pensa na questão de que ela está construindo a vida e na infância, quando ela sofre violência, ela apenas absorve. Ela não tem ainda o critério de escolher e definir se aquilo é bom ou ruim para a vida futura. Então, as chances são intensas, direcionando ela a ser uma pessoa que vai reproduzir essa violência no futuro. Então, ela também impacta a vida dela, mas quando ela está num ambiente fora de casa, quando ela está adulta, também como cuidadora, ela tem 2 caminhos. Em geral, ela pode reproduzir os atos de violência ou caminhar para a permissividade, que é intensamente prejudicial também. Tá certo. Doutora, eu quero agradecer a sua presença aqui. Doutor Leonardo continua com a gente. Obrigada, viu? Bom, gente, a violência que acontece dentro de casa não afeta apenas uma pessoa, mas toda a família. E com a Dalva não foi diferente. Acompanhe agora a continuação dessa história emocionante. Você tendo filho, mais medo você tem de assumir, de sair fora dessa situação. Porque você não tem casa, você não trabalha. Para onde você vai? E aí você vai ficando, né? Vai ficando nesse ciclo, né? Vicioso, nessa dependência. E aí as agressões começaram a ser piores, porque aí ele verbalmente, né? Que eu era uma qualquer, que mulher como eu achava em qualquer lugar. E assim eram os dias de Dalva dentro da própria casa. Tortura em vez de refúgio, agressão em vez de abrigo. E como se tudo isso não bastasse, o pior aconteceu. Dalva perdeu o segundo filho, nascido prematuramente após uma noite violenta. Eu estava já grávida de 8 meses e ele chegou um dia bêbado e eu já estava numa gravidez de meio que tinha que ficar de repouso, porque nova, com a terceira gravidez. E então ele me bateu bastante e não bastasse isso, ele me abusou sexualmente, né? Eu já nos dias de ter bebê, 8 meses e meio, aí naquela madrugada eu comecei a sentir dores, aí fui ao médico, o neném nasceu prematuro, mas só viveu 8 dias. Nossa! E aí continuei nessa situação. Só que aí ele era diferente as agressões dele, porque no começo era até que batia e tal, mas depois, com o passar do tempo, foi sexualmente, foi verbalmente. Eram situações assim que eu tinha vergonha de sair, sabe? Porque se eu tivesse, onde eu tivesse, ele xingava, gritava. A crueldade era tamanha que até mesmo um pedido de socorro para comprar remédio para o filho era motivo de agressão. E teve um dia que esse meu filho, ele estava com pneumonia, eu estava em casa, não tinha dinheiro e ele estava lá no bar com esses amigos. E eu fui chamar ele no bar para a gente levar, que ele estava com muita febre. Ele saiu de dentro do bar, que era uma distância como daqui, uns 200 metros mais ou menos. Ele foi me arrastando pelo cabelo na frente dos amigos, sabe? Dizendo que quem mandava na casa era ele. E eu fui arrastada com o menino, protegendo o menino por conta que eu fui chamar ele no bar.
Com absoluta prioridade, o idoso tem direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. 90 mil denúncias de maus tratos a idosos chegaram ao Disque 100 no ano passado. E com a pandemia, os casos aumentaram e as denúncias triplicaram. O assunto não recebe tanto destaque na mídia, como acontece com os casos que envolvem crianças e mulheres, mas a situação é bastante grave. Na maioria das vezes, as vítimas encaram uma difícil decisão na hora de buscar ajuda. Como denunciar os próprios filhos? O Brasil já é o 5º país com mais idosos no mundo. E esse aumento forçou um convívio maior das famílias. E aí reside o problema. O doutor Leonardo continua com a gente aqui no estúdio. E agora a gente tem a participação também da gerontóloga, doutora Lara Cavalca. Doutora Lara, seja bem-vinda por aqui. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Muitas vezes são os médicos ou os profissionais de saúde que identificam a violência e denunciam, certo? É isso? Exatamente. Muitas vezes é a equipe clínica que acompanha esse idoso ou numa unidade básica de saúde ou no consultório e a gente começa a perceber alguns sinais de violência, seja de agressão física ou isolamento social do idoso que tende a ficar mais retraído. Muitas vezes ele tem dificuldade de conversar com o profissional e ele começa a olhar para o cuidador ou familiar que está próximo e aí a gente começa a perceber que tem algo de errado acontecendo e que a violência pode estar ali presente. Esse já é um sinal, então, ele olhar assim, tem algum outro sinal que a gente pode identificar? A gente tem os sinais da violência física, né, que são arranhões, machucados, né, hematomas, e a gente tem que ter cautela também em relação a isso, porque o idoso ele tem a pele muito fina, então muitas vezes isso pode acontecer, às vezes no manejo, né, então a gente tem que ter uma cautela em relação a isso. Tem essa questão do isolamento, de falar menos, falar pouco, ficar mais retraído. E tem aquele idoso também que ele consegue, de alguma forma, solicitar algum tipo de ajuda, né? Ele começa a querer participar, às vezes, de grupos comunitários, sair um pouco de casa para não ficar tão próximo do agressor. Isso também acontece. Muitos idosos que são agredidos têm algum tipo de deficiência. E com o envelhecimento, algumas funções mudam. Locomoção, memória, visão. Isso é um fator que causa violência? Com certeza. Primeiro porque diminui a funcionalidade do idoso. Então, ele começa a dar um pouco mais de trabalho do que ele daria, né? Sim. E a paciência acaba também nesse Exatamente, momento, né? Essas questões cognitivas, então a memória não está tão boa, a tomada de decisão, iniciativa não é como antes. Isso faz com que ele seja um alvo mais fácil para agressão e que ele também se sinta culpado ou se sinta mal por dar mais trabalho para alguém. Isso faz com que ele, às vezes, não queira também denunciar, porque ele acha que ele está sendo um problema para aquele familiar ou para um cuidador formal que é pago para aquilo, mas que ele se incomoda, às vezes, até de pedir um banho a mais, porque ele acha que ele é trabalhoso demais. Se culpa. Bom, agora a gente vai mostrar quais são os tipos de violência mais comuns com a explicação do Dr. Leonardo. Vamos ver aqui. Doutor, violência física contra o idoso. A violência física, como a doutora já adiantou, praticada pelas pessoas são responsáveis normalmente pelos cuidados do idoso, principalmente os idosos que necessitam alguma atenção especial. E essas pessoas acabam dando tapas, beliscões, arranhões nesses idosos e acabam praticando esse tipo de violência contra eles e submetendo esses idosos a esse tipo de situação. O abuso psicológico. O abuso psicológico também durante o trato com esses idosos, os xingamentos, tratamento agressivo com forma de procurar depreciar e abalar a autoestima do idoso também e fazer com que esse idoso se sinta mal em razão da necessidade que ele tem. E daí vem até a culpa deste idoso, né, de se sentir ali um estorvo para a família. Violência sexual, que infelizmente parece inacreditável, mas acontece demais. Acontece. Eles estão expostos, estão também bastante vulneráveis. Vulneráveis, exatamente, como as crianças são. Esse tipo de situação e acontece bastante todo tipo de violência sexual, todo tipo de ato sexual. E ato libidinoso com esse tipo de idoso que infelizmente a gente também se depara. Negligência. A negligência
também quando você se depara com os faltas de cuidados, né? O idoso ele se sente retraído, também, até mesmo com a violência que ele sofre, a violência psicológica, a violência física, e acaba sendo deixado, as pessoas responsáveis por dar os cuidados necessários, um banho, uma troca de fralda, o alimento, o remédio necessário, acaba deixando de fazer e ele se sente até em dificuldade de pedir que isso seja feito. Muitos são até trancados, né? Deixados a essa negligência mesmo. Exatamente. Abandono. O abandono também é uma situação que, infelizmente, os nossos idosos se deparam bastante, né? Dentro da dificuldade das pessoas lidarem com a pessoa que necessita de maiores cuidados. Muitas vezes você contratar um cuidador também é uma despesa alta, as pessoas não têm essa condição. Acabam deixando esse idoso de uma forma absolutamente sem nenhum amparo. Eles acabam sendo realmente abandonados. E muitas vezes o abandono também, não só esse abandono de cuidado, mas um abandono psicológico também. Sim. Às vezes o idoso ele tem condição de se manter, é uma pessoa, só que as pessoas, em razão das características próprias da melhor idade, digamos assim, acabam deixando de lado, fazendo sua vida e deixando de lado os mais idosos da família. Essa questão emocional interfere muito na saúde do idoso? Interfere na saúde do idoso e interfere também muito no abuso financeiro que esse idoso acaba sofrendo. Já é o próximo tópico, tá ali, se você me adianta, E a doutora também aqui, como gerontóloga, né, pode explicar ainda mais profundamente essa questão da saúde, quanto é afetada, né, por causa de todas essas violências. Exatamente. Se a gente pensar em todos esses tipos de violência, a negligência ela começa, ela está em primeiro lugar. Então, muitas vezes o idoso sofre essa violência de precisar de cuidados, de banho, de ir ao médico ou de sair, ter suas atividades de lazer e a família não acompanhá-lo. Esse é o principal abuso e afeta muito a saúde mental desses idosos, né? É comum agora na pandemia, isso tem acontecido muito, idosos que por ficar no isolamento social dentro de casa, acabou passando por situações que levaram à piora da sua saúde clínica como um todo, por não poder sair de casa, né? É verdade. Ali tem o abuso financeiro também, que o senhor pode explicar e falar para a gente aí como isso acontece. A gente tem duas formas que a gente se depara bastante do abuso financeiro. A primeira são os filhos que usam o patrimônio dos idosos em benefício próprio. É normalmente o filho que fica responsável pelos cuidados e acaba desviando o patrimônio do idoso. E o abandono, como eu estava dizendo, vai gerar uma outra forma de abuso, que as pessoas que usam aquela carência afetiva do idoso para se aproximar do idoso e também persuadi-lo e acabar também dando grande prejuízo a esse idoso que acaba se tornando uma presa fácil. Doutor, existem mecanismos públicos para que haja proteção do idoso? Quais são? Como denunciar? Por favor. Sim, tem os mecanismos, tem o Estatuto do Idoso. E os canais, o principal canal de denúncia tem o Disque 100, que é o Disque dos Direitos Humanos. Que é gratuito, pode fazer de celular. A pessoa não é identificada, pode ligar de celular, é muito importante. Essas denúncias são encaminhadas ao Ministério Público. O Ligue 180, que é para o atendimento da mulher vítima de violência, também é bastante importante. E em relação aos idosos, os conselhos municipais dos idosos também, em muitas cidades, ele é bastante atuante e bastante importante. Com certeza. Doutora, eu quero agradecer a sua presença aqui, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, estou à disposição. Tá certo. Doutora, muito obrigada também. Obrigada, eu que agradeço. Bom, e existe uma central que recebe denúncias de violência contra idosos, como a gente viu aqui. Acompanhe a reportagem. De todas as certezas que temos, o envelhecimento talvez seja uma das principais. Mas as realidades são distintas entre as famílias e, infelizmente, para alguns, não existe respeito com os mais velhos. Tanto que o Brasil registrou aumento no número de violações de direitos humanos de idosos durante os últimos meses. A gente teve um grande aumento de número de violações envolvendo idosos por conta da pandemia. Segundo dados da Central de Atendimento a Denúncias, o Disque 100, órgão ligado ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em 2020, o número de registros de violações contra idosos foi de 87.291.
918. Quando comparado com o ano passado, só no primeiro semestre de 2021, o Disque 100 registrou 39.394 violações contra idosos. A população idosa brasileira vem crescendo a cada ano. Mas será que os direitos dessa população também estão crescendo? É somente pelos canais de atendimento, pelas centrais das ouvidorias, que o direito vem sendo preservado desse grupo da população. Lucy é uma das pessoas que recebe diariamente denúncias das mais diversas. Em São Paulo, o atendimento pode ser feito presencialmente, por meio das ouvidorias de direitos humanos, que atendem às necessidades e anseios das mais distintas pessoas. Você precisa gostar de trabalhar com gente, porque aqui o contato é um contato humano mesmo. Você recebe a pessoa e você precisa se colocar, né, muitas vezes no lugar, olhar pelo olhar dela, né? Não se colocar exatamente no lugar, mas se você não tiver essa capacidade de receber uma pessoa, entender o problema dela e entender por que ela está ali como um ser humano mesmo, você não consegue trabalhar aqui. Tanto no atendimento presencial, como é feito, por exemplo, em São Paulo, quanto as denúncias recebidas pelo Disque 100 são filtradas e encaminhadas aos órgãos competentes. A pessoa apresenta uma demanda, ela é escutada primeiro pelo atendimento inicial, que filtra o que deve ser passado para o atendimento especializado. Então, o atendimento especializado é uma equipe multidisciplinar, com profissionais de psicologia, assistente social, direito, que atendem conjuntamente para analisar a complexidade do caso e entender quais são os serviços acionáveis, quais são as possibilidades jurídicas que a pessoa tem, do direito que ela está demandando, e orientam, encaminham e muitas vezes articulam esses serviços quando a pessoa tem alguma dificuldade. De forma anônima e gratuita, você pode ajudar uma pessoa que por algum motivo esteja perdendo o valor mais básico que temos, o de sermos humanos. A violência vai muito além da agressão. Ela tira a liberdade, a humanidade e a dignidade. A Dalva se encontrava assim. E quanto mais o tempo passava, mais ela percebia que a vida da família corria perigo. Meu filho, o Ivan, com 6 anos, 5, 6 anos, ele fazia xixi ainda na cama por conta de tantos traumas, tantas coisas que ele passou. E quando ele fazia xixi, era muito frio naquela época, 86, 87, era muito frio. E quando ele fazia xixi na cama, ele levantava ele de manhã, arrancava toda a roupa dele e colocava o chuveiro no frio e falava: você vai ter que tomar banho frio para você aprender a ser gente. E aí eu entrava no banheiro para poder acudir o meu filho e ali ele batia de cinta, tanto em mim como no meu filho. Essas surras eram tão frequentes que mais um bebê de Dalva sofreu as consequências, nascendo prematuro. E ficou no hospital para pegar peso e lá ela pegou essa meningite, né, que deu todos esses problemas. Mas ele nunca se importou, até que um dia, eu vendo todo esse sofrimento das crianças, eu acredito que, a princípio, eu não pensei em mim tanto. Eu pensei mais nos meus filhos. É como se fosse uma leoa, sabe? Eu fiquei, na minha ignorância, eu pensava, como é que vai ser essas crianças quando eles crescerem? Eu não posso permitir de ter uma família desse jeito. Foi o dia que eu decidi sair de manhã, carreguei os 3 e fui até uma entidade para pedir se ela tinha algum serviço para mim. E lá eu encontrei uma pessoa muito boa, que era a coordenadora. Ela estava precisando de uma empregada doméstica e aí ela me deu esse serviço. E também já acionou as creches para poder pegar os 3 na creche.
Dalva estava feliz com a possibilidade de conquistar a independência e poder dar um futuro digno para os filhos. Mas ao chegar em casa, um dos piores cenários estava para acontecer. Quando eu cheguei em casa, que ele soube, aí ele fechou a porta, começou a me bater, aí colocou esse meu filho, que na época tinha 7 anos, para ir comprar pinga para ele, e ficou trancado comigo, dando chute, batendo, e eu querendo sair. Por hora aí ele pegou a Cláudia, que estava com o Aninho, colocou no colo e pôs a faca no pescoço dela e disse: se você sair para fora, eu vou matar ela. E aí eu, por conta da menina, eu me assujeitava tudo aquilo, era chute, era pontapé, tudo. Até que alguém viu, o vizinho viu e chamou um parente dele que me acudiu. Me levou para casa. Só que quando eu fui, ele ateou fogo, queimou toda a nossa roupa, a nossa casa, tudo. E sorte que quando eu saí, eu peguei a minha bolsa com os documentos das crianças e a gente ficou com o documento e a roupa do corpo, nada mais, porque ele queimou tudo. A polícia veio, levou ele preso, ficou 2 dias só preso e soltou. E aí eu não voltei atrás, porque eu já tinha dado o primeiro passo, eu precisava disso. Toda pessoa tem direito à alimentação, bebida, moradia, roupas, saúde e respeito. Jesus diz que quando você dá isso a alguém, é a ele que você está ofertando. Judeu ou grego, escravo ou livre, homem ou mulher, todos são iguais perante Cristo. Nem sempre a vítima tem condições de procurar ajuda. Embora haja leis que protegem mulheres, crianças e idosos há muitos anos, os casos continuam aumentando. Como vimos neste programa, 2 coisas são bastante relevantes neste contexto. A denúncia e o amparo que o poder público deve oferecer depois disso, cumprindo o que determinam as leis, é primordial. E as estratégias de prevenção. Em São José dos Campos, por exemplo, a Patrulha Maria da Penha está em atuação há 2 anos, realizando rondas e visitas periódicas a mulheres que tenham passado por episódios de violência. A Cristiane Lobo, subcomandante da Guarda Civil de São José dos Campos e coordenadora da Patrulha Maria da Penha, está aqui conosco hoje e vamos conhecer um pouco mais como o trabalho é feito. Tudo bem? Seja bem-vinda, Cristiane. Olá, obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui hoje. Nós que agradecemos. Bom, será que o trabalho mais ostensivo fez com que as ocorrências de violência diminuíssem? Que essas mulheres tomassem coragem de denunciar? E aí, como que está esse contexto? Sim, as mulheres têm feito muitas denúncias. Hoje a nossa parceria é com a Vara de Violência Doméstica e com a DDM, a Delegacia de Defesa da Mulher em São José dos Campos. Então elas estão sendo mais encorajadas a denunciar em função desse trabalho que vocês estão realizando? Sim, estão sim. Que ótimo. Estão se sentindo mais seguras também. Ótimo. Para todas aquelas que são assistidas, né? Sim. Bom, além da proteção, evitando que o companheiro se aproxime, por exemplo, a Prefeitura oferece outro tipo de suporte para ajudar essas mulheres a saírem dessa situação. Que suporte é esse, Cristiane? A mulher, quando ela vai até a Delegacia da Mulher, ela relata o fato, a violência que ela está sofrendo, geralmente ela pede a medida protetiva. Essa medida ela é encaminhada para o Fórum, para a Vara de Violência Doméstica. Lá a juíza determina as mulheres que vão ser assistidas pelo nosso programa. São as mulheres que estão mais vulneráveis. Então essa mulher, ela recebe um tratamento, a patrulha vai até a casa dela, conversa com ela, pergunta se ela aceita ser acompanhada geralmente por uma mulher e um homem. Uma guarda feminina sempre está na viatura.
porque é ela que faz essa abordagem com a mulher. Então, eles vão saber os pontos. É onde ela trabalha, é a família, onde ela frequenta. E nós temos um celular e ela consegue fazer esse chamado através do WhatsApp. Então, ela consegue se comunicar naquele momento que o agressor se aproxima de qualquer local onde ela estiver, ou do serviço, ou da casa, ou qualquer lugar que ela precise chamar de emergência. Então, isso é uma acolhida para a mulher. Né? Ela se sente acolhida, ela se sente protegida por essa patrulha. E como é importante este acolhimento. Inclusive, os carros da patrulha não são identificados, até mesmo para proteger mais ainda essa mulher. Sim, para não expor essa mulher, nós decidimos que nós não iríamos fazer essa identificação. Nossas viaturas todas são praticamente iguais, né? Sim. A única diferença é que ela é composta por um casal. E quais têm sido os resultados deste trabalho de vocês? Já foram atendidas nesse programa 75 mulheres. Atualmente são atendidas 52. Desde quando foi criada a patrulha já foram feitas 51 prisões. E desde o começo deste ano, foram feitas 20 prisões. Certo, isso somente em São José dos Campos, interior aqui de São Paulo, tá, gente? Existe Patrulha Maria da Penha em vários municípios, graças a Deus, com certeza isso são vidas poupadas, né? Obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês, que Deus possa abençoá-los, viu? Eu é que agradeço o convite, muito obrigada. Bom, e a gente vai falar agora sobre uma iniciativa que é pouco realizada no Brasil, mas foi indicada pela Lei Maria da Penha há 15 anos como uma estratégia para reduzir a incidência de violência doméstica contra a mulher. Para isso, temos conosco, via internet, o professor Dr. Adriano Beiras, da Universidade Federal de Santa Catarina, que é uma referência nacional neste assunto. Seja bem-vindo por aqui, tudo bem? Tudo bem. Bom, explica para a gente o que são os grupos reflexivos, por favor. Os grupos reflexivos, é importante dizer que eles não são um conjunto de palestras, e sim um espaço grupal para homens atores de violência, para discutir questões relacionadas a gênero, as relações de gênero e a diminuição da violência. Onde é discutido especialmente aspectos relacionados a masculinidades, comunicação não violenta, o controle da raiva, questões emocionais, controle da emoção, contato emocional. E, além disso, é feito um trabalho para que a gente possa desvincular a ideia da violência e da masculinidade como parte da identidade masculina. Das poucas iniciativas de grupos reflexivos no Brasil, a maioria age apenas naqueles que foram presos e condenados por atos de violência ou por iniciativa de voluntários. Como que essa iniciativa pode se tornar uma ferramenta de prevenção, Adriano? Houve uma mudança na Lei Maria da Penha em 2020 para que esses grupos sejam indicados como medida protetiva, junto com uma das medidas protetivas. E eles são realizados, então, no início do processo, e não como uma pena. É importante esclarecer isso, que por não ser uma pena, e sim uma política pública derivada da Lei Maria da Penha, ele pode reduzir as possibilidades de que esse homem volte a exercer violência posteriormente, seja pela sua companheira ou por outra companheira que ele venha a ter, devido ao aspecto reflexivo, crítico que ele produz. Adriano, você coordenou um mapeamento nacional sobre o tema, né? O que você encontrou? Nesse mapeamento, nós encontramos muitas iniciativas no Sul e no Sudeste, mas há iniciativas em todo o país. E muitas delas foram iniciadas nos últimos 2 ou 3 anos. Ainda assim, há alguns grupos pioneiros desde o início da Lei Maria da Penha. Tá, um homem que é autor de violência doméstica constante ou de modo mais grave, até como feminicídio, pode se curar disso? O termo correto é curar? Eu não diria que o termo correto seria curar, na medida em que, quando a gente fala de cura, a gente fala de uma patologia. E o feminicídio e a violência de gênero, eles estão relacionados a um problema complexo, amplo, que envolve questões culturais,
questões relacionadas a machismo, as relações de poder e questões relacionadas à cultura. Então, nós não falamos de cura, e sim de socialização, ressocialização, reflexão, mudança e amadurecimento relacional, e entendemos que é muito importante que essas ações existam, porque apenas o aspecto punitivo não resolve. Esse homem, depois de alguns anos, volta à sociedade e pode voltar a cometer violência com sua nova parceira ou com a mesma parceira novamente, quando não é o caso de feminicídio. Ótimo. Adriano, muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigado a ti. Bom, gente, existem muitas iniciativas que falam deste tema. A campanha Quebrando o Silêncio é bastante conhecida porque acontece há mais de 15 anos e a Novo Tempo já participou de várias coberturas. Vamos ver? É isso mesmo, e agora eu tenho o prazer de conversar com Jeanette Lima, ela que é líder do Quebrando o Silêncio para 8 países da América do Sul e vai falar um pouquinho mais sobre os projetos desenvolvidos pelo Quebrando o Silêncio no combate à violência doméstica. Jeanette, de antemão, gostaria de agradecer sua disponibilidade e essa oportunidade que você está nos dando de conhecer um pouquinho mais sobre o projeto Quebrando o Silêncio. E para começar, eu gostaria que você explicasse um pouquinho como que o Quebrando o Silêncio atua aí no combate à violência doméstica, principalmente ao longo desses anos aí, 2020, 2021, onde por causa da pandemia a gente viu uma onda crescente de casos de violência doméstica. O que aconteceu ano passado e o que está planejado para esse ano? Além da nossa distribuição de material, porque a cada ano o Quebrando o Silêncio, ele produz uma revista para adultos com conteúdo, com orientação profissional. Nós temos uma revista lúdica em quadrinhos para as crianças e nós temos também uma revista para os nossos adolescentes. Então, produzimos esse material e esse material é distribuído. Nós temos palestras para os pais, nós temos rodas de conversas, nós temos também panfletagem, entrega em semáforos, nós temos fóruns, e com a pandemia, com o distanciamento social, nós tivemos muitas atividades online, em parceria com os órgãos públicos. Nós alcançamos muitas pessoas com essas orientações, com essas informações que apontam um caminho para a superação. E qual que é a importância desse tipo de projeto diante da sociedade civil mesmo? Como que esse projeto pode ser tão importante para ajudar no combate à violência doméstica? Esse é um projeto importante por quê? Porque ele educa, ele informa e ele ajuda as vítimas. Eu julgo realmente como um projeto que tem feito a diferença na vida de milhares de pessoas e tem levado também, não é, a informação, prevenindo também a questão da violência doméstica. Jeanette, de repente alguém dentro de casa está acompanhando essa entrevista, esse programa, está se sentindo tocado a pedir ajuda. O que é que essa pessoa deve fazer? Quais são os meios de comunicação que vocês mantêm aí para receber as denúncias e os pedidos de ajuda de pessoas que são vítimas de violência e que possivelmente estão nos acompanhando? Todas as nossas igrejas, todos os nossos templos, o Quebrando o Silêncio é um projeto da Igreja Adventista, não é? Então, todos os nossos templos estão abertos para receber essas pessoas. Nós temos líderes e conselheiros espirituais que fazem esse primeiro acolhimento e, a partir do ano passado, nós passamos a contar com um canal de ajuda profissional. É um projeto chamado Ouvido Amigo, é um serviço gratuito de conversas virtuais e é algo simples, mas é um primeiro atendimento de escuta com um profissional e ela recebe ali orientações e também encaminhamento de busca de auxílio nos órgãos públicos que garantem também o atendimento, que atendem essas pessoas nesse momento de vulnerabilidade. Se você está passando por uma situação de abuso, se você está passando por uma crise, por já ter passado por uma situação de abuso, eu quero colocar à sua disposição esse canal, ouvidoamigo.com.br.
Ao entrar nesse site, você vai se deparar com um mapa, você vai clicar ali na sua região e através de diferentes opções, você poderá estar marcando um agendamento com um psicólogo para receber orientações, para receber acolhimento, receber uma orientação profissional. Nós queremos ajudar você. Você pode procurar um dos nossos templos, você vai encontrar aí também um grupo acolhedor que vai abraçar você e que, sem dúvida, vai poder ajudar. Agradeço demais, mais uma vez, a sua disponibilidade e essa oportunidade de você contribuir aqui e de compartilhar essas informações tão importantes para essa causa, que também é muito importante, né? O combate à violência doméstica. Muito obrigada, Janete. Conta comigo, a gente está aqui para isso. A gente acompanha agora o desfecho da história da Dalva. Uma história cheia de marcas, cicatrizes, mas que mostra que existe sim vida após a violência. E uma vida muito feliz. E aí eu não voltei atrás, porque eu já tinha dado o primeiro passo, eu precisava disso. Aí, com a ajuda de pessoas, consegui arrumar uma casinha para mim, e essa mesma mulher que me deu emprego de doméstica, ela acionou as entidades e aí ela arrecadou tudo para mim que eu precisava, roupa para as crianças, e eu continuei a minha vida. Mas foi 2 anos de perseguição. Eu descia do ônibus, ele estava atrás do poste me ameaçando. Quando ele não ia, ele mandava os amigos dele, que usa droga, me esperar e me ameaçar. Era assim a minha vida, eu vivia com medo, mas enfrentando aquele medo, sabe? Sempre confiando em Deus que eu ia vencer. E foram 2 anos de perseguição, ele atrás de mim, até que eu procurei o fórum para fazer um advogado, para fazer meu desquite na época, né? E que aí exigiu que ele desse a pensão. Aí ele sumiu, aí ele não apareceu mais. Mas daí eu continuei trabalhando e Deus foi bondoso comigo, colocou uma pessoa que aceitou meus filhos, que criou meus filhos, e aí eu consegui ter a família que eu queria. E assim surgiu o Luiz na vida da Dalva. Do relacionamento vieram outros 3 filhos e Dalva realizou o sonho de uma família feliz. Com ele, Dalva também passou a estudar a Bíblia, conhecer mais sobre Deus e seus ensinamentos. Embora o medo de sofrer tudo outra vez fosse evidente, ela viu que Luiz era um homem diferente. Quando eu conheci o Luiz, apesar dele ajudar bastante, eu tinha medo, porque eu tinha saído de uma situação que eu tinha vivido esses 7 anos, que era um inferno, né? Então eu tinha muito medo e sempre preocupada com meus filhos, meus filhos, tudo. E só que chamava a atenção o jeito que ele era, né? Eu via como que ele era uma pessoa muito dada com as crianças, não bebia, não fumava, lia, ouvia muita música clássica e tudo isso foi me chamando a atenção. Já são 33 anos de casamento, 6 filhos e 10 netos. Dalva conta que as lutas foram grandes, muitas privações, muito trabalho duro, mas ela tinha o que mais importava: o amor. E a história não para por aí. Dalva ainda realizou um outro sonho: estudar. E aos 50 anos, com o apoio do Luiz, ela foi lá e conquistou o diploma. Lutamos, trabalhamos, e quando eu cheguei nos meus 50 anos, aí eu falei para ele: agora é a minha vez, porque eu me dediquei a minha vida toda para os meus filhos e eles estão bem agora, então eu tenho uma vontade muito grande de voltar a estudar, porque devido a eu morar num sítio, ter que trabalhar na roça e tal, eu nunca consegui sair do primário. E aos 50 anos eu resolvi
voltar a estudar, terminar o meu ensino médio, fiz a faculdade e com 56 anos eu me formei em serviço social. E ainda tem mais. Depois de formada, Dalva passou a ajudar mulheres vítimas de violência doméstica que encontraram na história dela força para continuar. E hoje, por incrível que pareça, ela trabalha com dependentes químicos, nos quais muitos deles, por tempos, agrediram suas mulheres. E ela não para não. Tem um sonho ainda maior. Meu sonho é ter um local para mim desenvolver o projeto e acolher essas mulheres que sofrem violência, porque mesmo com medida protetiva, hoje elas têm medo, porque não é seguro totalmente. Então, quando a mulher está em situação de violência, ela precisa de um lugar onde você acolhe ela, de repente até com um filho, porque ela tem que ficar ali, ela tem que, de repente, ter um curso onde ela vai aprender a fazer alguma coisa e ter a própria renda dela. Então, esse é meu sonho e eu peço a Deus que um dia seja realizado. Que linda essa história de recomeço, de superação. E essa história pode ser a sua também. Se você está passando por algum tipo de violência, não se cale. Tem os números aqui para ligar de forma anônima, gratuita. Saia dessa situação. Nós, enquanto TV Novo Tempo, estamos aqui para te apoiar no que for preciso e para orar por você também. Muito obrigada por abrir a porta da sua casa para falarmos sobre este assunto. Como você viu ao longo de todo o programa, existem iniciativas para acabar com a violência doméstica. Nosso desejo é que as casas sejam ambientes seguros para mulheres, crianças e idosos, enfim, para todos. Que seja de fato um lar. Uma boa noite para você.